Abra sua Bíblia em Mateus 2, nós faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 12. Mateus 2, verso 1 ao verso 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: é tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós queremos te agradecer, Pai, porque hoje celebramos o dia do Senhor. E neste dia em especial, nós celebramos a vinda do Teu Filho a este mundo. Obrigado, Senhor Deus, porque Ele veio para nos salvar. E agora, Pai, reunidos como aqui estamos, queremos pedir, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo ilumine a cada um aqui presente e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar. Que nada, ó Deus, venha a tirar a nossa atenção, mas que estejamos todos concentrados na Tua palavra, todos atentos à Tua voz nesta noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos nós sabemos que o Natal, já há bastante tempo, tornou-se uma data comercial. Nos shoppings e nas ruas, as lojas ficam movimentadas, abertas até tarde da noite, para que os seus clientes façam as suas compras de última hora. E o que dizer com relação aos supermercados? Se você vai no supermercado nessa época, você vai encontrar fila para estacionar, fila para entrar, fila no açougue, fila na parte dos frios, fila nos caixas, fila para sair, porque todas as pessoas estão ali empenhadas em comprarem aquilo que eles precisam para a ceia de Natal. E isso sem falar no trânsito. Até mesmo uma cidade como a Adamantina tem um trânsito mais intenso nessa época do Natal. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que o primeiro Natal foi bem diferente de tudo isso. Não haviam luzes, não havia barulho, nem comida farta na mesa. Não haviam convidados bem vestidos, nada disso.
O primeiro Natal, porém, foi o mais majestoso de todos, foi o mais belo de todos, foi o mais impressionante de todos, porque naquela noite, que nós sabemos, provavelmente não foi no dia 25 de dezembro, mas naquela noite veio ao mundo o Rei, nasceu o Rei, mas não qualquer Rei, e sim o Rei dos Reis, o único Rei que é digno de toda a adoração. Deus veio habitar entre os homens, o Rei deixou o seu trono, se esvaziou da sua glória, humildemente se encarnou no ventre de uma simples e pobre virgem, e dela ele nasceu, sendo colocado numa manjedoura, numa cidade pequena, mas não sem importância, porque era a cidade de Davi, a cidade onde havia nascido o rei Davi. E as primeiras visitas que esse rei recebeu, como nós já lemos, foram pobres pastores de ovelhas. E se você estivesse lá, você não veria nenhuma majestade nesse rei. O que você veria não seria um rei com os olhos da carne. Você veria um menino, um simples menino, com pais simples, um menino pobre deitado, enfaixado numa manjedoura. Você não veria majestade, você não veria pompa, você não veria glória, mas com os olhos da fé, você veria o rei, você teria a convicção de estar diante do único rei, o único rei que deve ser adorado. E meus irmãos, nós desde o mês de julho temos estudado aos domingos à noite o livro de Apocalipse. Lá no livro de Apocalipse nós já aprendemos e temos aprendido que naqueles dias em que aquele livro foi escrito, final do primeiro século, havia um rei, ou melhor, um imperador que governava todo o Império Romano, Domiciano. E assim como muitos imperadores, Domiciano era adorado como Deus. E os cristãos eram perseguidos porque eles não adoravam o imperador romano, mas adoravam o único rei. Por isso, eu convido a você nesta noite a fazer o mesmo, a adorar o rei que nasceu em Belém. Homens que não eram do povo de Deus, homens estrangeiros, homens que vieram do Oriente, viajaram uma longa jornada para estarem diante do rei e para diante dele o adorarem. Então nós vamos fazer o mesmo nesta noite, meus irmãos, através de 3 movimentos que eu quero destacar a você neste texto. Primeiro, adore o rei que se revela. O rei se revela. O rei não é um rei desconhecido, não é um rei oculto, não é o rei que ninguém sabe quem é, mas ele se revelou. Versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Mateus, o apóstolo Mateus, ele escreveu o seu evangelho destinado ao seu povo, o povo judeu. Desde o início do seu evangelho, Mateus queria mostrar para os judeus quem Jesus era, qual a sua origem humana. Lá no capítulo 1 de Mateus, Mateus ele começa o seu evangelho mostrando que Jesus era um descendente de Abraão. Mais do que isso, Jesus era descendente do próprio rei Davi. Ele pertencia à dinastia de Davi. Ele tinha o sangue de Davi, o sangue real. E lá no texto de 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, o próprio Deus fez uma revelação a Davi. 2 Samuel 7,12, ele disse o seguinte: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. De quem que Deus está falando aqui?
de duas pessoas. Primeiro, do filho direto de Davi, Salomão. Salomão, ele seria o descendente de Davi e continuaria a dinastia de Davi. Mas muito mais do que Salomão, Deus estava falando do descendente que foi chamado mais tarde de filho de Davi, Jesus Cristo. O descendente de Davi teria um rei estabelecido. Isso porque Davi morreu, Salomão depois dele morreu, e todos os reis de Israel que vieram depois de Davi, todos estão mortos. Aquela dinastia, aquela monarquia israelita, hebraica, não existe mais. Mas o filho de Davi, o rei dos reis, estabeleceu para sempre o seu reino. O reino de Jesus é um reino eterno. O reino de Jesus não é um reino que tem fim, porque o reino de Jesus, meus irmãos, é um reino celestial. E os magos, eles vieram do Oriente a Jerusalém. Por quê? Porque eles sabiam que onde é que o rei governava? Na capital, Jerusalém, onde fica o palácio do rei. E eles vão até Jerusalém procurar onde estava este rei. Eles vão até ali. Porém, é muito marcante que o próprio povo dele não se deu conta do seu nascimento. O povo judeu, em geral, ignorava o seu nascimento. Mas veja, homens que não pertenciam a este povo, homens estrangeiros, homens que moravam numa terra distante no Oriente, eles sabiam que o rei tinha nascido. O seu próprio povo não sabia, mas eles sabiam que o seu rei havia nascido. De onde que eles vieram? A Bíblia fala que eles vieram do Oriente. Na língua original, grego, dá a ideia dessa palavra que eles vieram da Pérsia. A Pérsia, onde hoje é o Irã. Cerca de 2.000 quilômetros de viagem entre Pérsia até Jerusalém. Outros podem falar que é Babilônia, Iraque, mas é a mesma região praticamente. O fato é, meus irmãos, é que nenhum judeu estava se dando conta que o rei deles havia nascido. Mas aqueles homens estrangeiros, eles vieram para Jerusalém porque eles sabiam que havia nascido um rei. E como é que eles sabiam? Eles haviam recebido uma revelação, uma estrela. Eles dizem que eles viram a estrela. Eles, versículo 2, perguntavam, versículo 2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os magos, quem eram? Eram estudiosos das estrelas. Seria o equivalente de nós falarmos hoje, que seriam os astrônomos. Aquelas pessoas que olham para os astros no céu, no firmamento, e estudam os astros, os planetas, as estrelas. E de uma maneira miraculosa, Deus mostrou a estes magos uma estrela diferente no Oriente. E eles ficaram sabendo que aquela estrela era a estrela do rei. E não era qualquer rei. Eles dizem assim: viemos adorá-lo. Quem que você adora? Deus. Aqueles magos entenderam que aquela estrela os guiaria até o rei que deveria ser adorado, até o próprio Deus. Só que olha qual foi a reação dos moradores de Jerusalém. Os magos falam que aquele rei que eles procuravam, recém-nascido, era o rei dos judeus. Então vamos pensar aqui, se ele era o rei dos judeus, os judeus deveriam estar em festa. Jerusalém deveria estar em festa, porque o seu rei nasceu. Mas o versículo 3 diz o seguinte: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Como assim?
Outro rei? Mas nós já temos um rei. O rei Herodes é o nosso rei. Como assim um outro rei? E o rei Herodes é um homem cruel. O rei Herodes é um homem violento. O rei Herodes não vai deixar passar isso em branco. E o rei Herodes não vai admitir perder o seu trono para este novo rei, um recém-nascido rei. Todos se alarmaram, todos ficaram preocupados, principalmente Herodes. Mas vejam, meus irmãos, Jesus veio para o seu povo. João 1, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os judeus ignoravam o nascimento do rei. Os judeus pouco se importavam com a vinda do seu rei, porque os judeus estavam mais preocupados e assustados com o rei político que eles tinham ali, o rei Herodes. Herodes o Grande. Herodes, aquele que havia se tornado um grande rei em Israel, mas que nada tinha a ver com o Rei dos Reis, nada tinha a ver com os reis que reinaram em Israel no Antigo Testamento, especialmente com Davi. Aquele rei não era um crente, aquele rei não era um servo do Senhor, mas aquele rei era um homem violento. Aquele rei era um rei vassalo, ele se submeteu ao Império Romano, mas ainda assim era um mau rei. Mas vejam, meus irmãos, os judeus não estavam preocupados ou fazendo preparativos para a chegada do seu rei definitivo, o Filho de Deus, mas eles se preocupavam mais com o seu rei temporário. Eles se preocupavam mais, trocando em miúdos, com política do que com as profecias da Bíblia. Muito lamentável, meus irmãos. Que tragédia, que tragédia. O povo de Deus ignora a palavra de Deus e ignora o próprio Deus. Ignoram o próprio Deus. Aqueles que eram seu povo, que deveriam saber onde havia nascido o rei, eles não sabiam. Estavam preocupados com política, com a famosa ira de Herodes, com seus próprios negócios, com as suas próprias vidas, mas ignoravam que o Salvador estava tão perto deles. E, meus irmãos, a coisa não mudou. Quantos crentes estão mais preocupados com as coisas terrenas, com a sua própria vida aqui na terra, do que com o próprio Senhor Jesus Cristo? Quantos crentes estão mais preocupados com política, com negócios, com trabalho, com família, com seus bens materiais, e não se dão conta que o rei está entre nós, e não o adoram? Quantas pessoas, meus irmãos, nos procuram semanalmente, onde nós fomos colocados, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, pessoas que querem saber de Jesus, que nos perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Quantas pessoas chegam aos crentes semanalmente, diariamente, e perguntam aos crentes: quem é Jesus? E os crentes não sabem responder. Os crentes pouco sabem quem é Jesus. O conhecimento que muitos crentes têm a respeito de Jesus é um conhecimento superficial, muito superficial, quase nada. Estamos, meus irmãos, mais preocupados com as coisas aqui da terra do que com o nosso rei. E veja, ele foi revelado. Os magos sabiam, os magos não tinham Bíblia, os magos não tinham o templo, os magos não tinham o sistema sacrificial, mas Deus, de uma maneira sobrenatural, revelou aos magos que o seu filho, o rei, havia nascido através daquela estrela que os guiou. E veja, você e eu somos mais privilegiados do que aqueles magos, porque nós temos
toda a revelação em nossas mãos. Nós somos a geração de crentes mais privilegiada, porque você não tem apenas a sua Bíblia em papel, mas você tem aí no seu celular um aplicativo, ou mais de um, com diversas versões da Bíblia. Ou seja, nós não temos desculpas para não sabermos quem é o Rei, para não conhecermos o Rei. Mas infelizmente parece, meus irmãos, que a nossa geração de cristãos é a geração que mais ignora o Rei, que mais está preocupado com as suas coisas pessoais do que com o próprio Rei Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e da expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Deus se revelava no Antigo Testamento através de muitas maneiras. No Novo Testamento ele se revelou através do seu Filho. E como é que nós conhecemos o Filho? Através da revelação escrita. Então, meu irmão, minha irmã, se você não lê a sua Bíblia, se você não medita, não estuda, não pratica o que a palavra de Deus diz, se você vem à igreja ouvir a palavra quando você quer, quando te dá na telha, quando te dá vontade, você não vai conhecer o Rei. Os judeus, eles tinham a palavra, mas eles não conheciam o Rei. O próprio Herodes se alarmou. Quem é este que veio para tomar o meu trono? Mas mal sabia ele que o trono do rei recém-nascido não é deste mundo. Versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Bom, ninguém em Jerusalém sabia do rei. Imaginem os magos, chegam em Jerusalém, nas ruas. Escuta, você é judeu, né? Sou judeu. O rei recém-nascido dos judeus, onde ele está? Não conheço. A gente só tem um rei, que é Herodes. Batiam na porta das casas. Escuta, você é judeu, né? Então, o rei recém-nascido dos judeus, onde ele está? Rei recém-nascido? Não, nosso rei já é idoso. Herodes, o grande. E eles entravam nos comércios. Escuta, você é judeu, não é? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Não, recém-nascido rei dos judeus, o nosso rei é o rei Herodes. Ninguém conhecia, nem o próprio Herodes. Então Herodes vai até quem conhecia: escribas e sacerdotes do povo. E ele questiona, onde que ele vai nascer? E eles sabiam. Versículos 5 e 6. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. O que eles estavam fazendo? Citando as Escrituras, citando o texto de Miqueias 5:2 que nós lemos na liturgia. Olha que incrível, meus irmãos. O povão não conhecia a Bíblia e não sabia nada a respeito de Jesus. Agora, os líderes religiosos, aqueles que deveriam pastorear o seu povo, eles conheciam a Bíblia, eles sabiam as Escrituras, eles conheciam as profecias, eles sabiam onde Jesus havia nascido: Belém. E eu não sei se você sabe, talvez deva saber, que Belém era uma cidadezinha colada em Jerusalém. Alguns falam em cerca de 8 quilômetros, uma distância bem curta. Ou seja, eles poderiam falar assim: ele nasceu? Vamos lá, vamos levar o povo, vamos chamar a igreja, vamos até Belém, ele nasceu, ele está em Belém, vamos a Belém. Mas o que eles fizeram? Eles ignoraram, pouco importaram
ou melhor, nada importaram. Pessoas que conheciam a Bíblia, agora é o contrário, tem crentes que não conhecem a Bíblia e não sabem nada de Jesus. Agora tem crente que sabe da Bíblia, que estuda, que lê, que são mestres, que são professores de escola dominical, que são pastores, mas não conhecem quem é Jesus. Podem conhecer as Escrituras, podem saber a técnica, podem saber grego, hebraico, latim, pode saber interpretar o texto, pode saber ensinar a palavra, mas Jesus não mora em seu coração. Eles não têm um conhecimento vivo, prático, real de quem é o Rei. Jesus nasceu, e daí? Pouco me importo. Jesus vive, tudo bem, ressuscitou, morreu nos nossos pecados, ressuscitou, pouco me importo. Eu venho à igreja, eu ensino, eu prego, mas pouco me importo. Eu continuo levando a minha vida do mesmo jeito que eu levava antes, preocupado com os meus próprios interesses. Natal, opa, vamos festejar. Mas Jesus fica para um segundo plano. Jesus fica para depois. Jesus, se eu tiver tempo, ignoro Jesus. Tiago 3:1, ele chama a nossa atenção. Tiago 3:1, ele diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ou seja, nós que ensinamos na igreja, a semelhança dos sacerdotes e dos escribas, nós conhecemos a palavra, mais do que os nossos alunos. Quando eu falo nós, não estou falando só do pastor, mas você que é professor de escola dominical, os nossos irmãos presbíteros que também ensinam, as nossas irmãs que ensinam outras mulheres. Se Deus te deu este dom do ensino, Deus vai cobrar mais de você, de mim, de nós, porque nós conhecemos a palavra, mas nós devemos conhecer no nosso coração o Deus da palavra. Segundo movimento desse texto: adore o rei que se humilhou. Versículos 7 e 8 diz assim: com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Todo ser humano é um adorador. Todas as pessoas adoram. O homem foi criado por Deus para adorá-lo. Mas, no lugar de Deus, o homem natural adora a criatura. No lugar de adorar o Criador, o homem adora as criaturas. João Calvino, reformador, ele disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Todos nós que aqui estamos e todas as pessoas do planeta Terra adoram. Ou adoram a Deus, ou adoram uma criatura, um ídolo, um falso Deus. Os povos antigos adoravam deuses feitos de ouro, prata, pedra, madeira, bronze ou outros materiais. O homem pós-moderno adora o seu trabalho, seus filhos, seus bens materiais. E em todas as épocas a humanidade adorou a si mesmo. Todas as pessoas adoram o seu próprio eu. São ególatras, adoradores de si mesmos. E certamente que Herodes era assim. Herodes era um homem enfatuado, um homem soberbo, um homem arrogante, um homem que se achava: eu sou o rei de Israel, eu sou o rei dos judeus. Quem que esse menino recém-nascido pensa que ele é? Herodes então arquiteta um plano. Herodes o Grande, Herodes o Grande, era como ele era chamado. E você acha que ele não gostava? Você acha que ele falava: não, que isso, menos, não sou tão grande assim? Ele se enchia,
o seu ego inflava. Herodes o Grande, ele amava e ele se adorava. Mas ele faz um plano. E qual é este plano? Ele chama secretamente os magos. E ele é dissimulado, ele é fingido, ele é mentiroso. Faz quanto tempo que vocês viram essa estrela? Há quanto tempo ela apareceu? Ele não pergunta do menino. Ele não pergunta, escuta mais ou menos qual é a idade do menino, mas há quanto tempo a estrela apareceu? E olha, vão até Belém e depois me informem. Voltem aqui para Jerusalém, me informem que eu também quero ir adorar o menino. Falso Herodes. Quem acha que Herodes ia adorar outra pessoa que não ele mesmo? E é interessante, irmãos, que Herodes faz tudo isso secretamente. Por quê? Porque Herodes tinha uma fama. Herodes tinha uma reputação. Imagina se o povo soubesse que Herodes ia adorar um recém-nascido. Toda a sua pompa, toda a sua soberba, toda a sua fama de grande cairia por terra. Então é secreto, é nos cochichos, é nos conchavos, é secretamente que ele procura os magos e fala: vão lá, vejam onde ele está, depois voltem, contem para mim que eu vou lá adorá-lo. Só que você sabe da história, você sabe do real desejo, das reais intenções do rei Herodes. Não era adorar o recém-nascido rei dos judeus, mas conforme vai dizer o texto mais à frente, era matá-lo. Herodes não tinha nenhum pingo de amor em seu coração. Tanto que mais tarde, quando ele descobriu que foi enganado pelos magos, ele baixa um decreto e manda seus soldados irem até Belém, matarem todos os meninos de 2 anos para baixo. Imagina o que foi Belém naqueles dias. Soldados arrombando portas, invadindo casas, e onde houvesse um menino de 2 anos para baixo, os soldados matavam, por ordem de Herodes. Porque algum deles, na cabeça dele, era o rei dos judeus. Vou exterminar todos os meninos. Assim não sobrará nenhum. Porque certamente um deles é o rei que quer tomar o meu lugar. Dissimulado Herodes, falso Herodes. Mas Deus olha para essas coisas. Deus, do seu alto e sublime trono, quando Ele vê os homens desta terra, as autoridades, os reis desta terra, que querem acabar com o Senhor, que querem acabar com a igreja, que querem acabar com o cristianismo, o Senhor zomba deles. Deus olhou para Herodes e riu. Salmo 2, 2-4. Veja lá, Salmo 2, de 2-4. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Herodes queria matar o rei recém-nascido. Deus falou assim: você não sabe o que você faz, Herodes. Você não sabe o que você faz, Herodes. Soberba e adoração a Deus não cabem na mesma pessoa. Jamais Herodes adoraria o recém-nascido rei dos judeus, a não ser que ele se convertesse. Mas não convertido, jamais, porque ele era soberbo. Salomão escreveu em Provérbios 16:5: abominável ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Deus abomina os arrogantes, Deus abomina os soberbos, Deus abomina os orgulhosos. Pessoas orgulhosas não adoram a Cristo, de forma alguma, porque Cristo não demonstrou nenhuma soberba, muito pelo contrário, Cristo veio em humildade. Cristo é gerado no ventre não de uma mulher rica, mas de uma pobre camponesa que morava num lugar completamente desprezado, Nazaré, no norte de Israel, um lugar que os próprios judeus desprezavam. Jesus nasce
E quando ele nasceu, não havia lugar, não havia um quarto. Hoje as crianças nascem e tem lá o seu quarto todo preparado, todo colorido. Alguns colocam branco, porque o branco também é muito bonito. Jesus não tinha isso. Jesus tinha como berço uma manjedoura. Os primeiros visitantes, como eu já disse, não foram pessoas, autoridades importantes, gente rica, nem amigos ele tinha, mas pobres pastores que guardavam seus rebanhos nas imediações de Belém. Jesus viveu nesta terra, pisou o nosso chão, bebeu a nossa água, comeu a nossa comida. Jesus, como nós vimos na devocional hoje de manhã pelo presbítero Márcio, ele estava com os desprezados, com os marginalizados, com aqueles que eram pecadores, com as meretrizes, com aqueles que eram os ladrões, no caso ali, os cobradores de impostos. Mas Jesus não se tornou como um deles, mas pregou a eles arrependimento, e muitos deles se arrependeram. E o ápice da humilhação de Jesus foi morrer como um maldito, no pior tipo de pena de morte que existia, a cruz. Jesus não veio com pompa, Jesus não veio com soberba, Jesus não veio em glória, mas ele veio humilde. Por isso que qualquer pessoa que seja soberba, orgulhosa, arrogante, jamais conseguirá adorar a Jesus, porque ele é humilde. Ele foi zombado pelo próprio Pilatos, mais de 30 anos depois, naquela mesma Jerusalém, quando foi pregado acima de sua cabeça na cruz. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Que rei é esse? Rei que não tem trono, rei que não tem manto, rei que não tem beleza. Isaías disse que não havia beleza alguma na sua face. Rei que não tem coroa de ouro, mas uma coroa de espinhos cravada na sua cabeça. Rei que pessoas não se prostram, mas zombam e cospem nele. Que rei é esse? O rei que se humilhou. No meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. E quantas vezes nós agimos, pensamos e falamos com arrogância, com soberba, nós nos achamos melhores do que os outros. Mas o nosso Senhor nunca teve essa atitude, nunca teve essa postura. Ele é rei, sim, o Rei dos Reis. Ele voltará com toda a sua glória. Nós temos visto lá no Apocalipse. Ele está ao lado do trono do Pai. Ele é adorado por anjos. Ele é adorado pelos crentes. Ele voltará glorioso, montado num cavalo branco. Mas isso na segunda vinda, na primeira não. Na primeira ele vem em humildade, não vem com glória. Em João 13, 14 e 15, diz assim: Jesus disse, vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Você quer adorar Jesus? Então, proste-se, humilhe-se. A tarefa mais humilhante do servo mais humilhante de uma casa era lavar os pés dos convidados. Jesus fez isso. Só que isso não foi a coisa mais humilhante que ele fez, mas a coisa mais humilhante que ele fez foi morrer na cruz. Por amor a você, por amor a mim. Ele se humilhou. Ele voltará. Mas quando ele voltar, ele não vai voltar humilde. Ele não vai voltar sangrando. Ele não vai voltar numa manjedoura, no ventre de uma virgem, numa noite escura e silenciosa. Quando ele voltar, ele não será invisível para as pessoas de Jerusalém e de outros lugares. Todo olho verá. Todo olho verá ele descendo nos céus. Glorioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Mas não espere esse dia chegar para você adorar o rei. Porque quando esse dia chegar, já será tarde. Já será tarde. Se você não adora esse rei hoje, eu te convido a adorá-lo. Aqui, agora, já, para o resto de sua vida. Terceiro movimento. Adore o rei com toda a dedicação. Versículos 9 e 10. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao contrário de Herodes, ao contrário dos judeus que se alarmaram e dos escribas e sacerdotes que foram indiferentes, os magos foram até Jesus e o adoraram. Mas veja a atitude que eles fizeram. Eles adoraram com dedicação. Primeiro, como que eles adoraram com dedicação? Eles fizeram com a alegria. Depois que eles ouviram as palavras mentirosas de Herodes, a estrela apareceu novamente e foi guiando-os até Belém. E eles se alegraram. Eles se alegraram quando a estrela parou sobre uma casa. Preste atenção numa coisa que eu vou falar para você. Jesus, quando nasceu, foi colocado numa manjedoura. A família de Jesus não morava em Belém. Por que eles foram para Belém? Porque eles eram naturais de Belém. Eles haviam, tanto Maria como José, eles eram descendentes de Davi, os dois. Maria e José haviam nascido em Belém, a família deles era de Belém. Só que por um motivo que nós não sabemos, eles se mudaram para o norte, para Jerusalém, aliás, para Nazaré. César Augusto, nós vimos lá em Lucas 2, ele decreta um recenseamento e cada pessoa do império deveria voltar para o seu local de nascimento. Então imagina a nossa irmã Consuelo ter que voltar lá para o Nordeste para se recensear. Longe, era isso que eles fizeram. E é lá, em Belém, que Jesus nasce. Não tinha lugar para eles, as casas estavam cheias. Só que um tempo passou, e agora Jesus não estava mais no lugar onde havia a manjedoura, mas ele estava numa casa. E provavelmente uma casa simples. A família de Jesus era uma família simples. Lá em Lucas 2, quando José e Maria levam Jesus para ser circuncidado, eles ofertam não um cordeiro, porque eles não tinham dinheiro para cordeiro, eles ofertam uma ave. Os pobres ofertavam aves. A família de Jesus, sendo uma família simples, estava hospedada em uma casa que os comentaristas acreditam que seria a casa de algum parente pobre. Eles eram pobres. Quando os magos olharam para a estrela que parou em cima de uma casa, não era um palácio, não era uma mansão, não era um condomínio, mas era uma casa humilde. Os magos poderiam olhar aquilo e falar: o quê? Aqui, nesse lugar, o rei? Não, está errado isso. Ô Deus, o seu GPS está errado aí, essa estrela aí não está batendo. O rei numa casa humilde? Não, eles se alegraram. Meus irmãos, o trono do Senhor não está neste mundo. A glória do Senhor, meus irmãos, é uma glória celestial. Eles se alegraram, eles foram cultuar com alegria. Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como que você veio para o culto hoje? Como o seu coração estava quando você saiu da sua casa e veio para o culto? Será que na sua mente haviam preocupações? Puxa, falta comprar isso para o Natal, falta comprar esse presente, falta comprar essa carne, falta comprar isso daqui, vou receber parente, vou receber amigo, cheio de preocupações, ansiedades no seu coração antes de vir para o culto? Será que porventura você veio para o culto com amargura, com raiva, com tristeza?
Os magos e o próprio salmista no Salmo 122 nos ensinam que quando a gente vem adorar é com alegria. Alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles viajaram 2.000 quilômetros, cansados, suados, sujos. Eles olham para a estrela para. O GPS diz: você chegou ao seu destino. E eles abrem um sorriso, eles se alegram. Viemos adorar o Rei. É assim que você tem que vir para a igreja no domingo, feliz, cheio de júbilo. Problemas você tem, eu também. Boletos para pagar todos nós temos. Temos que tratar da nossa saúde. Temos problemas de saúde para serem tratados, para serem feitos tratamentos médicos. Temos diversas situações no nosso trabalho a serem resolvidas. Nós temos que lidar com gente difícil, um chefe, um colega, um funcionário, um fornecedor complicado, um cliente chato às vezes. Só que estas coisas não devem tirar a minha alegria de vir ao culto adorar o Rei. Eles tinham muitas vezes, podiam estar cansados, assim, puxa, cansados. Não, eles se alegraram, meus irmãos, eles se alegraram. E nós, meus irmãos, deveremos nos alegrar também. A dedicação dos magos também é evidenciada pela sua generosidade. Versículo 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus presentes, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Eles se prostraram. Como eu falei, os magos, eles eram homens inteligentes, eram homens estudiosos, eram homens que tinham diplomas, mas eles se prostram diante do menino. O que você tem? Talvez você tenha sim uma boa formação acadêmica, talvez você tenha sim muitas coisas que talvez você se orgulhe, uma bela família, uma bela casa. Talvez você tenha boas condições de saúde, talvez você tenha boas condições físicas, talvez você tenha muitos e muitos privilégios de se orgulhar. Os magos tinham vasto conhecimento, mas diante do Rei, todos se prostram. Não importa se você estudou muito, se você tem muito dinheiro, se você tem bens materiais em abundância, não importa se a sua saúde é boa, não importa todos os benefícios e bênçãos que Deus te deu, todos nós nos prostramos e somos generosos. Ouro, incenso e mirra, 3 presentes caros, 3 presentes caros. Eles não deram do que sobrava, eles não deram aquilo que seria pouco. Ouro, incenso e mirra. Alguns comentaristas, eles vão relacionar esses presentes, vão dizer que ouro foi dado para um rei, incenso para Deus e mirra para um mortal, pois Jesus é o rei, ele também é Deus e como homem ele morreu. Mas esse não é o principal ensino. O principal ensino é que eles foram generosos. E, meus irmãos, faz parte da adoração a generosidade. Deixa eu te falar uma coisa que você deve saber. Deus não precisa de nada. Deus não precisa do nosso dinheiro, dos nossos bens. Deus não precisa da nossa vida. Deus não precisa de você nem de mim. Mas no culto, nós adoramos ao Rei com os nossos recursos. No culto, a gente vem até o gasofilácio e entrega uma parte dos nossos recursos. E quando você faz isso, quando eu faço isso, meus irmãos, a gente não está pagando uma prestação, a gente não está pagando uma mensalidade de um clube,
A gente não está pagando uma fatura de uma prestação de serviços. Eu vou à igreja, pago o meu dízimo, pago a minha oferta e o pastor prega e eu escuto, eu sou edificado, os músicos cantam e eu sou abençoado com uma boa música, eu tenho um templo limpo, eu tenho boa comida quando é servida, eu tenho ar-condicionado e um bom som, mas eu paguei pela prestação de serviço. Isso não é a mentalidade de um adorador do rei. Mas a mentalidade de um adorador do rei é que, Senhor, tudo é teu, nada tenho, nada me pertence, nem mesmo a minha vida, mas Senhor está aqui, com uma atitude de adoração, parte da renda que o Senhor me deu, tudo é do Senhor, 100% é do Senhor. Tem gente que pensa, 90% é meu, 10% de Deus. Mentira, 100% é de Deus, tudo é dele, você é dele, nós somos dele. Mas você dá uma parte, generosamente, para que aquilo sirva para o reino dele. Comentaristas, meus irmãos, do Evangelho de Mateus, vão dizer o seguinte, que, ao que tudo indica, o casal Maria e José usou esses presentes para custearem a viagem para o Egito. Lembra? Herodes manda matar os meninos de Belém e eles têm que fugir. Eles eram pobres. Eles só tinham talvez o dinheiro suficiente para a viagem de volta para Nazaré. Agora eles têm que ir mais para o sul, para o Egito. Como é que eles iam custear essa viagem? Comentaristas dizem que provavelmente, ou talvez possivelmente, esses presentes dos magos pagaram esta viagem. Foi empreendido no reino de Deus. Quando você coloca o seu dízimo, a sua oferta no gasofilácio, é para o reino de Deus. Homens usam esse dinheiro, administram esse dinheiro para o reino de Deus. E vejam, meus irmãos, ninguém sabe quantos magos eram, o número deles, o nome deles, e você viu, não foi numa estrebaria. A maioria dos presépios é enganosa. Os magos não estavam diante da manjedoura. Os magos não estavam numa estrebaria. Os magos estavam numa casa. Não sabemos se eram 2, 3, 5, 10, 20. Eram 3 presentes. Poderiam ser 3 magos? Poderiam, mas nós não sabemos. Eles também não eram reis magos. Não, eles não eram reis. Eles eram estudiosos, professores, sábios. E eles voltam. Versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressam por outro caminho à sua terra. A providência de Deus guardou aqueles adoradores desconhecidos. Eles não voltaram a Jerusalém para serem informantes de Herodes, para que assim, ensandecido, mandasse matar o rei dos judeus. Deus falou com aqueles magos através de um sonho, para que eles voltassem por outro caminho, para sua casa, para sua terra. Deus fala conosco hoje através da sua palavra, meus irmãos. Você tem a palavra de Deus, Deus se revelou. Então veja, guarde isso. Você precisa conhecer o rei. Não seja como os moradores, os habitantes de Jerusalém, que ignoravam Jesus. Não estude a Bíblia apenas para um conhecimento intelectual, como os escribas e os sacerdotes faziam, mas que a Bíblia seja alimento para a sua alma, que a Bíblia fale para você, mostre para você quem é o Rei, que Ele habite no seu coração, que Ele transforme a sua alma. Vejam, meus irmãos, homens estrangeiros viajaram quase 2.000 quilômetros para adorarem o Rei. Hoje, nós somos privilegiados, nós temos meio de transporte, nós temos carro, nós temos moto, nós temos condições para estarmos na igreja, nós temos conforto
E quantos de nós arrumam desculpas para não adorarem o Rei? No dia dele, no dia que ele fez. Mas esses homens, não sabemos o número, pode ser que sejam 3 ou não. Eles viajaram, eles se informaram, eles foram, eles adoraram, eles foram humildes, eles se prostraram, eles foram generosos. Meus irmãos, o Senhor Jesus é aquele que é digno de toda a nossa adoração. Então, não seja alguém soberbo, não seja alguém arrogante. Humilhe-se diante das mãos de Deus, humilhe-se sob a sua poderosa mão. Seja um adorador verdadeiro. Deus te deu bênçãos, Deus te deu uma família, Deus te deu um trabalho, Deus te deu bens materiais, Deus te deu saúde, Deus te deu muitas coisas, mas não adore nenhuma delas. Não adore o seu ego, adore a Ele. Venha ao culto, participe, seja generoso, conheça o Senhor na sua palavra. Não se lembre dele apenas no Natal, mas durante toda a sua vida, seja um adorador do Rei Jesus. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.